Podcast RGX, um espaço para produtores musicais trocarem conhecimento e experiências. Compositor e produtor musical, Beto Vilares contribuiu com diversos nomes da música brasileira contemporânea, assinando a produção de álbuns de artistas como Céu, Siba, Zélia Duncan, Pato Fu, Anélis Assunção e Rodrigo Campos. Ao lado de Antônio Pinto, foi o diretor musical da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2016, selecionando o repertório, artistas e criando a trilha original do evento. Entre 1998 e 2007, percorreu o país com o antropólogo Hermano Viana numa pesquisa sonora que resultou no projeto Música do Brasil, com 4 discos e 15 episódios de TV. Beto está entre os principais nomes da música de cinema no Brasil, tendo produzido trilhas para filmes e séries. Senhoras e senhores, com vocês, Beto Vilares. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao podcast da RGX. E hoje a gente tem o prazer de receber o Beto Vilares. Beto, obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. Olá, gente. Vai ser um prazer bater um papo com você aqui. Igualmente. Então, cara, eu sei que ao longo da sua trajetória tem muitas coisas interessantes, então eu queria já ir direto ao ponto em algumas delas, né? Então, eu conheço o seu projeto com o Hermano Viana, né, que é um antropólogo muito conhecido no Brasil, acho que todo mundo conhece o Hermano, que é irmão do Herbert Viana, do Paralamas, né? Sim. E vocês tiveram esse projeto do Músicas do Brasil, né, que parece ser muito interessante. Foi um projeto, com certeza, foi uma das coisas, talvez a coisa mais incrível da qual eu já participei. Eu, por amigos em comum, fiquei amigo do Hermano na década de 90 e eu, na época, trabalhava no meu primeiro emprego de trilha sonora, era numa revista em CD-ROM. Seria como trabalhar para um site, mais ou menos, mas a revista ia para a banca todo mês. Durou 2 anos, essa chamava Neo Interativa. Eram alguns jornalistas que fizeram isso apostando nisso, e depois a internet veio e aí isso não fazia sentido mais. E eu fazia trilhas para essa revista, as matérias tinham com trilha, primeiro trilhas que tocavam na plaquinha MIDI. E eu fiquei com vontade de fazer um CD-ROM de ritmos brasileiros. Assim. Foi uma ideia muito... só com esse enunciado, não tinha tinha interesse em tudo, mas aí por amigos em comum conheci um Hermano que quando me conheceu a primeira vez falou: e o nosso projeto? Olha. De cara. Aí ele já sabia dessa sua ideia? Ele sabia dessa ideia por um amigo em comum e aí eu comecei a entender quem ele era e fomos ficando amigos e ele vinha me trazendo um monte de outras realidades que eu não conhecia, enfim, da visão dele, né, do antropólogo ligado à música e tal. E a gente ficou 4 anos entre ele maturando esse projeto, pesquisando e de vez em quando conversando comigo, mas um projeto dele. E aí ele, finalmente, esse projeto rolou em 98 pela Abril Produções, que é uma extinta empresa, um bracinho da Abril, de uma das pessoas da família Tivita, que se interessou muito por isso, pegou, e aí teve uma veiculação na MTV, outra em outros canais, mas até chegar na veiculação foram 2 anos de viagens, a gente foi para tudo quanto é canto do Brasil, com a equipe gravando, filmando, entrevistando, eu e o LC Varela, que foi um engenheiro que gravou comigo, gravando o CD, com equipamento, numa Kombi, parando em tudo quanto é canto, pasto, varanda, no Amapá, onde fosse, e capitais também. Então foi um projeto que ele me tirou do lugar de um produtor iniciante paulistano. Por que paulistano? Porque o paulistano tem uma certa sensação de que tudo chega lá e tal, e muitas vezes não conhece o Brasil, conhece um Brasil como turista, conhece um pedacinho, tem uma visão sobre isso. Eu não escapava disso e embora eu tivesse muita curiosidade, uma certa noção, então foi arrebatador para mim sair e conhecer os festejos, as pessoas, o ponto de vista do Hermano, coisas relativas a... Por exemplo, ele falava assim, você reparou que os mestres das festas são uma espécie de DJ, o cara pega um verso da congada, um personagem do boi, uma roupa que é não sei de onde, e junta tudo no maracatu.
as misturas históricas que foram dar, um cara sempre questionando, sempre duvidando das histórias contadas, né? Não, será mesmo? O boi veio daí? Será? Por quê? Por que que essas pessoas... Acho que a pergunta que ele sempre fica, por que as pessoas fazem isso, né? Por que você fica fazendo isso da sua vida? E por que você fica fazendo da sua vida uma coisa que é uma brincadeira? Chama brincadeira, um brinquedo. As pessoas falam, você brinca maracatu? Você brinca ciranda? Que legal. Brincante. E esse espaço da brincadeira ocupando um lugar crucial na vida. Um lugar mais importante, talvez, do que a vida não brincadeira. O carnaval é um exemplo disso. Quem vive para o carnaval, vive o ano para o carnaval. Então, isso foi muito fascinante e me tirou do lugar que eu estava naquela época, que eu pensava muito em fazer trilha já, estava trabalhando num estúdio de trilha. Tinha feito o primeiro longa para o qual eu trabalhei, que foi o Menino Maluquinho 2, do Fernando Meirelles e da Fabrícia Pinto, que é filha do Ziraldo. Eu estava trabalhando junto com o Antônio Pinto, filho do Ziraldo também, mas o Antônio tinha feito Central do Brasil e o acordo é que quando viesse o Maluquinho, eu ia fazer, embora ele tenha assinado junto, é um filme da família dele, mas eu que saí, fiz. Acabou esse filme, eu fui para o Música do Brasil. Então eu digo que foi o filme, o projeto que me jogaram para outro lugar. Aí passou um tempo que eu vivi desse projeto e depois eu... Foram alguns anos, né? 7 anos, 6, 7 anos. Né? Não, foi assim, 97 talvez a gente tenha começado a falar da preparação e tal, 98 a gente saiu viajando em julho. A primeira etapa foi norte, um mês, depois a gente voltava, o pessoal do Rio ia para o Rio, quem era de São Paulo vinha para São Paulo, e se juntava de novo, etapa nordeste, um meio e meio, etapa centro-oeste, etapa sul. E a gente viveu muitos meses viajando, e depois eu fiquei 1 ano e meio, provavelmente, editando os 15 programas e os CDs. Entendi. E depois eu tinha um estudinho num apartamento de 60 metros quadrados, tudo junto. Eu lembro do meu irmão espalhando CD que a gente gravava na época, tudo que você fazia um CD para ouvir, né? E espalhando no chão para ver, essa aqui fica com essa aqui e tal. Foi uma empreitada de uns 3 anos. Em 2001 estava tudo pronto. Que legal. E imagino que para o seu universo como produtor, isso deve ter expandido bastante, né? Em termos de sonoridades, influências e... Muito. Primeiro, você ficar gravando música que não foi feita para ser gravada, que foi feita para existir ali no local, como função, principalmente. Tem alguns lugares que as pessoas falavam assim. Teve uma vez que eu falei para as caixeiras de carimbó em São Luís do Maranhão: que música a senhora vai tocar? Ela: não vou tocar música nada, vou tocar carimbó. Assim, música é o rádio. Aquilo é uma função de vida. Então, isso mexeu muito comigo, porque eu estava ali no começo da minha jornada de pessoa que grava e registra. Então, ali tinha um propósito diferente de registrar, que também não era purista e nem antropológico, nem musicologicamente super responsável. A gente se considerou brincantes da gravação. A gente teve a liberdade de não tentar fazer as coisas como um estudioso, rigoroso. Não vou interferir, já era interferido, já não estava nem no dia da festa, já era com filmagem. O que eu mais tinha que fazer era curar o cansaço da filmagem da galera para poder gravar comigo. Tinham lascado a galera no sol filmando, agora grava aí. Aí vinha o pessoal já, então isso também é a sua relação com quem você grava, ainda mais com gente que você não fala praticamente a mesma língua. Tem coisas que eu lembro, mas aí foi até gravando o Ciba, o Floresta do Samba, quando o seu Mané Martim, que tocava aquela porca que é uma onça do maracatu, a porca que tem onça em alguns lugares, é uma cuíca grave. Aí eu falei: põe o fone, seu Mané. Aí ele pôs o fone, aí ele... sai aqui! Se assustou. Então essas coisas assim maravilhosas que acontecem, e mexeu muito, muito, e também mexeu com uma coisa que eu fiquei com vontade de gravar um disco, e eu fiz um disco com 14 canções. Eu não fazia canção, não cantava, não sou cantor ainda, continuo. Claro que eu componho às vezes canção, trabalho com cantores, cantoras, mas aí foi falando desse assunto, chama Excelentes Lugares Bonitos. Não só falando desse assunto, como isso repercutiu em mim, como
Então esse disco eu lancei em 2003 e posso avançar aqui na conversa, porque o que é engraçado é que esse disco eu fiz ele achando que eu ia ficar fazendo disco. Eu estava tentando entender, porque eu não sou muito do palco, gosto disso, eu estiver muito seguro do que eu vou fazer lá, mas não é essa coisa assim necessária. E aí eu fiz esse disco achando que ele ia me levar muito para esse caminho. Eu também estava começando a produzir com a Cel, ficando amigo dela. A gente fez o primeiro CD, o primeiro disco dela. Ia começar a fazer, já tinha produzido uma música com ela nesse momento, na minha casa e tal. E eu fiz um pocket show que tinha na época, na FINAC, e um diretor que trabalha na O2 apareceu lá, assim, no susto, viu o show, adorou, comprou 10 CDs e mandou para todo mundo. E aí eu comecei a ser chamado para fazer trilha de novo. Olha, que legal. E o Paulo Morelli me ligou, falou, queria usar 2 músicas suas no Cidade dos Homens. Aí eu comecei, eu já tinha trabalhado com trilha um tempo, ele falou, você não quer fazer a trilha? Vamos. E aí quando eu vi, eu embarquei nessa que eu estou até hoje, fiz alguns discos no caminho. Aí tem muita história no meio desse caminho, mas essa coisa talvez seja um disco que pouca gente conhece, mas que fez muita diferença para mim. A pouca gente que conhece é gente que fez diferença. Ele me ajudou a ser compreendido, talvez, em alguns momentos. E você estabelecer, talvez, uma linguagem sua, assim, também, nesse sentido. Também. E eu mesmo me surpreender com o fato que eu fiz canções. O primeiro show que eu fui fazer era um lugar em São Paulo que chamava Urbano. Grande, nossa, meu desespero de estar lá numa baladona gigante, assim, pá, frontman. E então foi muitas mexidas mesmo comigo que isso tudo deu, e eu considero que isso foi o Música do Brasil que me sacudiu, assim. Interessante. Você citou o trabalho com a Cel, que foi um trabalho que me chamou muita atenção, me lembro, na época. Porque em 2005 eu estava chegando em Londres, estudando lá, e eles têm muito esse foco na contemporaneidade, né, de trabalhar com tecnologia, um som contemporâneo, etc. E eu escutava isso no álbum da Cel, nesse álbum da Cel, né, que era uma coisa incomum para mim, pelo menos, você misturar música brasileira com um som contemporâneo, com sons eletrônicos, com um som de ambiência, de pads, a forma que você trabalhou o vocal dela em várias camadas, espalhado no estéreo. Aquilo, para mim, era um som muito, muito contemporâneo, que eu não via ele tão associado à música brasileira, né? E eu até me lembro, na época, pensando assim, caramba, isso aqui é um primeiro álbum que está apontando um caminho, e etc., que para muitas pessoas seguirem. E eu me lembro de ter realmente achado que a junção da música brasileira com os elementos eletrônicos se deu de uma forma totalmente natural, né? Porque eu já tinha ouvido, assim, por exemplo, um artista brasileiro com uma batida por cima. Tinha aquela coisa do drum and bass, bossa. Exatamente. Que parecia um pouco mais com uma junção de duas coisas, né? E ali no trabalho da Cel parecia uma coisa única, né? Parecia que aquilo se integrou bem. E quando eu fiquei sabendo do seu trabalho com músicas do Brasil, eu tentei fazer essa ligação. Falei, poxa, será que isso não foi uma coisa que abriu a cabeça do Beto para experimentar com diferentes sonoridades? A música do Brasil abriu, mas para outro lado, para aceitar o desafinado, o estranho, estranhar o muito certinho. Isso sim. Eu passei muito tempo que eu não... E até hoje, às vezes eu gosto mais de uma coisa um pouco mais tosca do que muito bem acabada. Isso tem um pouquinho lá. Mas eu também, é engraçado, que se eu for tentar falar para você da onde vem esse lado de misturar, eu acho que eu nunca pensei, era como eu queria fazer, eu nem pensei, eu vou fazer isso, não tinha essa pretensão também, não tinha essa noção se tinham. Acho que é uma certa cara de pau saudável de você... Estou dizendo agora, não sei se mas eu acho que é isso, de você falar, vou fazer isso e eu vou fazer como... Eu sempre gostei de mexer com o som gravado, trazer com o som, a síntese pura, ela é legal por causa disso, para mim, porque ela parte tão do nada. Se você pegar um sintetizador modular, ele pega a energia elétrica e usa a energia elétrica para que você possa manipular todos os parâmetros de som. Todos. A própria frequência da nota, a dinâmica, o envelope da nota, tudo que você pode imaginar. Então, quando você pega uma máquina crua dessa,
no começo não é nada, e ela vai responder ao seu humor, ao seu conhecimento, à sua aventura, e isso é muito legal. É muito diferente de pegar uma coisa pronta, toda programada de fábrica, que você vai encostar a mão, qualquer pessoa que encostar a mão vai ser o mesmo voão, o mesmo som. Não é ruim, porque cada pessoa vai usar isso de um jeito no contexto, então continua sendo legal. Mas o meu estímulo é sentir que eu estou partindo de alguma coisa crua e ela vai surgindo, fazer a massa e cozinhar. Então, eu acho que... eu escutava mesmo as coisas que na época era trip hop, imaginei isso, trip hop, Mortiba, Massive Attack. Mas enfim, essas bandas é o que eu mais gostava na época, Massive Attack. Eu gostava demais disso. Então, claro, Isso transparece no álbum. Porque eu gostava dessa coisa e achava que a gente podia fazer uma música meio samba, meio um samba meio swingado, diferente e tal, mas com essas caras, com essas sonoridades. E isso a gente foi descobrindo, não é o álbum inteiro, né? Porque tem música também que não, se a música tem um material muito denso, harmônico, melódico e tal, não dá para você fazer isso, vai ficar muita coisa acontecendo. Então, também fui procurando compor, instigar algumas pessoas a comporem uma música que me permitisse trabalhar com textura, que não tivesse que ter tanto acorde, tanta... Então, o teu processo ali acontece muito a partir das sonoridades. Começa, vamos dizer, a composição a partir de repente, um som do sintetizador? Pode ser de um som do sintetizador. Hoje em dia, eu componho mais no piano a partir de uma melodia, a partir de uma ideia, e depois vou trazendo essas coisas. Mas na época era totalmente ao contrário. Eu lembro da Cell e outras pessoas falando, nossa, você começa tudo ao contrário. Aí cantava um monte de coisa, agora vamos gravar a bateria. Normalmente, né? Vamos fazer um baixo e uma bateria. Mas acho que hoje é um processo bem mais comum, né? Eu vi o Bon Iver falando uma vez também que ele começa pelo sim. som. Hoje em dia, de novo, aconteceu que eu estou vendo isso que você está falando, porque nos ciclos de desejo estético coletivo, vamos dizer assim, que vão acontecendo, esse foi um momento que eu não tinha essa noção. Talvez tivesse mais gente pesquisando, querendo, acho que tinha sim, e foi uma coisa, como você disse, que veio traçando um caminho. Acho que já me falaram isso, fico feliz, eu não tinha essa noção, mas abre um caminho para fazer isso. Logo em seguida, pouquíssimo, porque eu entrei nisso, acho que quando o mundo estava saindo, e o mundo estava entrando numa retromania aguda, que inclusive eu fui começar a me tranquilizar, a entender um pouquinho com um livro do Simon Reynolds, que chama Retromania, que eu encontrei em Londres, esse livro, e ele começava a analisar como a cultura pop em geral estava se relendo muito pouco tempo depois. Não era 40, nem 50, nem... Era 10, 5 anos depois. O Museu do Rock, as bandas se reunindo com uma tecnologia que não existia há 30 anos atrás, tipo Roger Waters, ou a tecnologia visual, né? A sonora, ela mudou menos o resultado sonoro de um show para as pessoas do que o visual em 30 anos. Já era um sonzão na década de 60, embora completamente diferente, talvez, Então, tudo isso começou... Quando eu tinha acabado de fazer o disco da Cell, nos anos seguintes, eu comecei a ver todo mundo fazer um som com cara de anos 50, com cara... O próprio Vagarosa, que eu produzi, o segundo disco dela, com o Lenza e o Gui Amabis, ele tem uma cara retrô, tem um som abafado, a gente gostava, vamos fazer aquele som jamaicano, mas eu fui gostando... É um desafio de produção, eu gosto desses sons, mas era um pouco curioso para mim algumas coisas. Falei, nossa, isso aqui parece um rock anos 80, não, nossa, coisas que estão se fazendo. Depois eu fui entendendo, é isso, começou a gente entrou numa era do pastiche evolutivo. Se você pensar que as décadas vinham trazendo, assim, como marcos, né, sei lá, a era do rádio, a era das big bands, a big band se transformando, a seção melódica virando cozinha e a seção rítmica virando melodia, piano, guitarra, bateria, invertendo papel e virando frente, aquilo virando fundo. Nos anos... Eu não vou falar dos super inovadores, dos super modernos, super avançados, da música erudita, Pierre Boulez, lá o que quer que seja, mas falando da evolução da música pop, quando veio o estúdio como personagem... Estúdio caseiro, né? O estúdio, os Beatles, a psicodelia, Você
Você diz o estúdio como um instrumento? O estúdio como um instrumento, uma ferramenta de criação de som. De criação de som. Outra etapa, a década de 70, a psicodelia, algumas possibilidades de gravação ainda mais limitadas. A década de 80, o MIDI, a bateria eletrônica, o pop dos anos 80, a década de 90, pop, né? A globalização se consolidando, o world music misturada com tudo com tudo. Paul Simon na África, sei lá o quê. Tinha um sentido de evolução na música pop e de negação da anterior. Na década de 60 seria impossível. Na década de 70, eu criança, na década de 80, eu jovem, adolescente, sei lá, pensava, vou ouvir um foxtrot, vou ouvir uma marchinha. Hoje em dia, você está ouvindo uma coisa de 40 anos atrás. Você está ouvindo, e ela não é tão diferente de algo que se produz hoje, eventualmente. Claro que tem um monte de coisa que eu não conheço, tem milhões de coisas super, ultra modernas, estranhas, mas falando que é mais, do que foi mais fácil perceber, e do que esse livro também me ajudou a ver, o Retromania, que é assim, esse vetor evolutivo que nas artes visuais muito mais cedo explodiu. Lá na década de 60, a gente já estava o gesto do artista já tinha sido suprimido. A arte era uma instrução, trace uma linha daqui para cá, sol levite, sei lá, Serrar, aquelas instalações metálicas gigantes. Aquilo já tinha passado por essa questão. E a música pop, ela veio vivendo isso, para mim foi quase que eu fiquei triste, chateado no primeiro momento, porque eu gostava da evolução, gostava de estar depois entendendo tal, e acho que a gente, nesse sentido, de novo, agora a gente está numa época onde está tudo super mexido, trap, voz afinada, isso vai oscilando, porque ficou um purismo entre aspas. E muita gente começou até a negar aquilo que eu tinha feito com a Cell. Não, agora a gente está em outra, tal. Seja no sentido de ajustar muito, afinar muito, editar muito, nesse sentido. Não é nem a afinação, da produção dos barulhinhos, da produção do cara que fica... E, não, vamos junto. Aí começou a ficar uma coisa indie, assim, tipo, mais entre a galera que eu convivo. E eu, às vezes, questionando, legal, porque eu gosto, eu costumo gostar de tudo que eu acho bom, que eu acho que tem qualidade, talento, dedicação. E, ao mesmo tempo, me espantar um pouco. Tá, legal, mas por que essa regra de tem que ter um baixo, uma guitarra, uma bateria sempre que você quiser fazer uma música na vida? Agora, só para contestar o que eu falei, você pode usar um baixo, uma guitarra, uma bateria de um jeito completamente diferente do que o comum também. Então, é só porque são coisas que me fizeram pensar e questionar e tentar entender. E eu, como pegando do que você falou logo no começo, eu acho que hoje em dia a gente está na era de mexer de novo nas coisas. Está normal, mas ninguém vai criticar que você mexeu. Eu já fui, mas mexe muito. E elogiado pela mesma razão. Então, essas coisas que são curiosas, interessantes. O disco que eu fiz, o Excelência dos Lugares Bonitos, o primeiro, depois eu lancei outro 17 anos depois, chama Que Deus Andou. O Excelência dos Lugares Bonitos, ele tem essa mistura. Várias pessoas falam, nós temos uma mistura num nível que eu achei muito legal, que não é nem todo na eletrônica, não é todo no acústico. O músico mais careta se sente entendendo, algum músico um pouco mais modernoso também. Agora, essa ponta aqui não, o cara é super avante, super... Tudo bem, aí mas eu sinto que foi legal pensar em tudo isso e tentar... Foi bem difícil eu entender no começo essa falta de vetor, assim, tipo, nossa, as pessoas estão fazendo som anos 50, anos 60, tudo isso já teve, por quê? É engraçado. Eu acho que talvez uma das coisas que mudam bastante em relação, por exemplo, à minha infância e adolescência é que a gente tinha muito a visão da música do ponto de vista de performance, né? Do músico tocando ali, juntar uma banda para a gente tocar e fazer um som, ir no estúdio e captar aquilo, né? E eu acho que ao longo dos anos, com a coisa da tecnologia e o trabalho sendo feito no home studio, isolado, ele passou a ser muito a respeito de você mexer, né? Mexer no som, criar e manipular som. Acho que até movendo um pouco da música propriamente dita, né? De harmonia, melodia, ritmo e performance, e indo para esse lugar de texturas e ambiente. Acho que sim.
Agora, pensar que os Beatles eram uma banda de estúdio, né? Dá um certo caldo para essa discussão. Pois é. Não, e assim, os Beatles tem uma coisa interessante, que eles iniciam a carreira deles no momento que o estúdio era basicamente para você ir lá tocar o show e o estúdio captar. E ali, a partir de 66, eles, no Tomorrow Never Knows, eles têm no Revolver, né, na música Tomorrow Never Knows, é quando eles entram nessa coisa de experimentação, de gravar. Essa coisa de alterar a voz do John, de fazer colagem, de... Os métodos de soma, de gravação. O George Martin é um gênio, né? Um gênio. Claro. E os Beach Boys lá... Beach Boys... competindo com isso, pirando com isso e fazendo aquelas... N camadas de vocais. O Pet Sounds, que eu acho que é um dos mais impressionantes assim, que eu conheço. Gera até aquela discussão de quem gosta dos Beatles, quem gosta dos Beach Boys. E você tocou num assunto que eu acho que é muito interessante aí, que é a questão de você não estar concentrado num determinado tipo de purismo, né? De você poder misturar uma coisa com tecnologia, uma batida programada super dura com músico também, né? Cara, se pegar um som, botar dentro de um caixote de madeira, que vai sair de até 90 decibéis de som, tem que ter manipulação. Como é que você vai pegar? Se a gente falando aqui, a gente está ocupando esse espaço que a música inteira vai ter que ocupar numa caixa de som, com toda a banda, com toda a orquestra, com toda... É um outro assunto. Como fazer essa música entrar num lugar e sair soando tecnologicamente é tão diferente do evento aqui, ao vivo, que chega a ser dois mundos que eu imagino que pudessem conviver para sempre, porque são dois lugares muito diferentes. Completamente diferentes. Assim, eu sempre toquei, desde cedo o meu instrumento foi violão. Eu gosto de um violão, eu estudei um pouco de clássico, então eu gosto do som do violão potente e tal. Eu tocando, os outros eu gosto de tudo, mas assim... talvez o meu sonho seja um dia fazer um trabalho de violão que eu possa apresentar numa varanda para 20 pessoas, porque com uma varanda viva, de azulejo, e do outro lado livre, para não ser um caixote, um banheiro. Eu já toquei, eu estou falando isso porque eu já tive essa experiência, falei, nossa, que coisa mais gostosa do mundo que é tocar isso aqui. E essas 15 pessoas aqui estarem junto, e esse som chegar nelas dessa forma... só dá para acontecer nessa situação. Se você sair para uma sala seca, não vai ser igual. Se você tiver 30 pessoas, o último... Então, assim, são coisas tão específicas. Também, né? O dia, a umidade, é tanta coisa, o suor na sua mão, é tanta coisa que, claro, uma experiência que você chega aqui, passa e tocando é sempre maravilhosa. E se soa bem, se soa potente, rica, interessante, é sempre legal. É sempre uma coisa que você fala, nossa, que experiência legal ouvir isso. Talvez mais legal do que ouvir um cara manipular uma coisa, mas não sei, bobagem, não dá para comparar, sabe? Som é som, o som quer existir. Aí alguém vai lá e faz ele existir. Não, a performance tem um aspecto de ser uma coisa única, né? Quem viu aquela e não vai ter de novo, né? E um álbum, uma gravação, ela vai ser reproduzida N vezes, em diferentes formas. Outro aspecto, congelamento, né? A música congelada, você descongela, ouve, mas está lá. Eu, como produtor, tanto de trilha, música, seja lá, considerando que é tudo música, o desafio é esse: você vai gravar sem pensar que você está gravando. Você vai gravar sem para pegar a fingindo que você não está congelando aquilo, fingindo que você não está tendo que ter o compromisso de fazer o melhor ali. Porque tem que fazer o que vai ficar bom, com o conjunto de sons que estão ali, com o propósito daquela gravação. Então, acho que a vida da gente que produz assim, em geral, por encomenda, é sempre fingir que não é nem por encomenda e nem é gravação. Estou indo tocar. Eu faço isso, eu penso assim. E não... Claro, tem que se preocupar com ruído, com a sala, com a posição do microfone, com tudo. Tem, claro. Mas
Primeiro que se tiver alguém para te ajudar pensando nisso, você já não tem que se preocupar tanto com isso. Você tem que só não sair do lugar aqui e tal, mas você percebe que tudo, não sair do lugar, já é outro dado para a pessoa. Já é outro dado que... Quando a gente fez a música do Brasil, a coisa mais comum, a pessoa está cantando, fazendo assim, daí você... Senhora, pode ficar aqui, mas a pessoa canta tocando ganzai, dançando. Não é a mesma coisa, ela Não. cantar parada, né? Não. Aí para, pum, fica xoxo. Então, inclusive isso me começou a me ensinar uma coisa que é quanto do compromisso técnico se assume pela performance. A excelência seria, não pisa, não bate o pé, não faz o quê. Aí você enche o saco do músico. Você está batendo o pé, você está fazendo isso, está fazendo o clique. Aí o cara... congela, né? Congela, não toca legal. Então, vai sair... tá, é um solo crítico, assim, tá. Então, tá numa massa de mix e tal... Pô, passou e tá lindo. Sabe, eu sou um pouco... Porque para você conseguir outra dessa, com essa vibe, com essa... Não é só porque você quer. E tem sorte envolvida também. Coisas que acontecem, né? Que a gente acha que errou e aí ficou muito mais legal. Pois é verdade. Mas você não acha que, por exemplo, a gravação também tem a vantagem... Como você falou, duas coisas completamente diferentes, né? Uma, você tem a experiência de ouvir uma performance, outra de você ouvir uma gravação. Mas, por outro lado, o estúdio também te permite chegar em lugares numa gravação que você não chegaria no ao vivo, né? Claro. Sim, eu vivi ouvindo gravação. Eu cresci ouvindo... Eu fui questionar isso tudo com 30 anos. Para mim, o mundo era assim, o mundo tem disco. Foi o mundo que eu nasci. O mundo tem disco, as pessoas gravam. Nunca parei para pensar nisso. Só que quando eu virei isso e fui virando, eu fui pensando. E ainda mais esse projeto, né, de viajar para as músicas que são de festas, que são do momento. O que você está fazendo? Para qual é o propósito? Por quê? Como? Onde vai chegar? E... Agora, sim, é fascinante. Gosto de ouvir gravações... Óbvio, e acho que é só considerar que é diferente. Mixar uma gravação é diferente do que equilibrar um grupo ao vivo. Uma orquestra tem o equilíbrio dela. X violinos para X, isso para uma flauta para pá. Isso vai dar você quer conseguir falar junto, chegar... Uma mixagem, ela tem outras questões. Eu posso cantar baixinho assim, e você pode mixar isso na cara da música. Qual que é a sua sensação de ouvir uma voz baixinha tocada super alta? É diferente da sensação de ouvir uma voz alta cantada alta. E esse sentido é subvertido graças à gravação. Se eu estiver no meio de uma banda e cantar baixinho, ao vivo ninguém vai ouvir acústico. Não, eu acho outras possibilidades assim, do ponto de vista técnico mesmo, você colocar 10 vozes do mesmo cantor sobrepostas, né? 10 vozes do mesmo cantor. Várias guitarras, ou você colocar uma reverberação num instrumento e colocar outra no outro, que não é possível numa performance. São coisas que eu acho que são pensadas para além da orquestração. Você conhece um instrumento que chama ondas Martenotti? Não conheço. É um instrumento bem antigo e tem uma obra que chama Turangalina Messiaen que usa. E eu tive a sorte de ver a Uzesp tocando. Uma americana veio tocar. Eu não sei se esse instrumento ela deve ter trazido. Ele é um sintetizador muito antigo. Ele tem um teclado, o teclado faz vibrato. Ele tem uma fita embaixo que a pessoa que está tocando tem um anel, então a frequência pode ser tanto apertando a tecla quanto pressionando essa fita. Aí você vai fazer... vai glissar. Ele tem uma gavetinha que você mexe em vários parâmetros de som. E quando você está usando a fita, na verdade, aqui tem uma tecla aqui que é para dar o ataque. Então você está... E ele tem 3 falantes, um com reverb de mola, um com como se fosse coisas metálicas penduradas e outro um falante mais normal, e você escolhe esses falantes, isso muda totalmente o timbre. Então esse desejo de ter coisas assim, eu acho que é antigo e é maravilhoso. O Johnny Greenwood fez uma versão MIDI desse, pediu, conseguiu, com quem tem a patente, sei lá exatamente como, e ele tem um que ele
usando palco pequeno, não tem os falantes, não tem... então, isso... tem outros instrumentos, assim. Outro dia eu vi um trautônio, umas coisas assim, que mostram que esse desejo de criar coisas que são para além do fenômeno acústico, da soma acústica, já são antigos. E justamente porque a gente quer expandir, né? A gente quer criar, a gente quer... Outros sons, outras... Eu falei, o som quer nascer, mas é a gente que quer que ele quer que ele apareça, que ele... Sim, a gente quer escutar. Tem várias misturas que você faz que depois você não sabe dizer. Tem um sintetizador, tem um contrabaixo, tem... Então, essas coisas também não são tão diferentes. Você juntar um piano com... Sei lá, eu estava falando agora há pouco, numa conversa, um guitarrista e um pianista que tocam muito juntos e som como E você não consegue separar uma coisa da outra, né? Nesse sentido, consegue definir exatamente. São coisas da mesma família, mas o jeito de chegar é muito diferente, né? Do eletrônico e do acústico. Sim. E Beto, queria que você falasse um pouco sobre a experiência de fazer a abertura da Olimpíada aqui em 2016. Experiência olímpica. Imagina. Não, e acho que, assim, pelo seu próprio background, né, de ter feito toda essa pesquisa sobre a música brasileira, isso... Eu e o Antônio, né, fizemos a abertura Antônio Pinto? Eu tinha feito o aperitivo disso em 12, que foi o Flag Handover em Londres. Na época, a Daniela e o Carl Hamburger dirigiram e tinha tido uma noção do que é fazer esse tipo de coisa, porque são alegorias muito gigantes, são compromissos e compromissos muito gigantes entre televisão e empresas e os artistas. É uma coisa muito doida. Ela é muito mais do que fazer a música. Porque foram muitos artistas de diferentes gêneros. Muitos artistas acontecendo no mesmo lugar, com uma coisa alegórica, representando um país, representando coisas da história desse país. É bem doido, bem interessante e trabalhoso, assim. E você vai lidar com questões artísticas, questões pessoais, questões legais, questões técnicas, todas complicadas. Nenhuma desses setores tá macio. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Assim, tipo... Eu estava em Londres, lá passando um cavaquinho, era uma música que... Isso já era para a Olimpíada em Londres, a abertura. Não, o flag, né? A hora que passa a bandeira e o novo país faz 10 minutos de festa. Uhum. Tinha uma peça lá que era um cavaquinho e um surdo, com um brasileiro e uma brasileira que são do Royal Ballet, dançando. Quando eu passei a primeira vez no estádio, um surdo e um cavaquinho, o engenheiro incrível lá, uns australianos que comandavam a house ali no estádio. O estádio você não usa efeito nenhum, zero reverb, zero delay, é o estádio que tem tudo e do jeito dele, e o cara vai descobrir. Então você manda a música com nível de separação ridículo, 50 pistas, e ele vai montar essa mixagem lá, de cada peça. Então você tem 3 horas de peça, ele vai passar uma por uma, equilibrando. Quando ele tocou o cavaquinho surdo, o estádio quase caiu. O estádio olímpico. Aí ele falou, isso é assim mesmo? Eu falei, não, isso é para ser tum. Aí o cara... Por causa da reverberação do estádio? Por causa da tamanho, da quantidade de frequência grave que tem num surdo. Sim. E que os caras não têm na música deles isso. Uhum. Tem toda a noção do rock e tal, o cara não estava nem esperando isso. Senão ele já teria filtrado, provavelmente. A hora que ele... Assim, você tem naquele... subwoofers do tamanho de um ônibus, baixo, assim. Aí ele, isso é para ser assim? Eu falei, não. Aí, um pequeníssimo exemplo, assim, de coisas. Hoje, agora, na Musimagem, o Daniel deu uma ideia boa de contar o caso da Parada dos Atletas, um caso interessante, difícil juridicamente, artisticamente. O que foi isso? A Parada dos Atletas... Os franceses agora conseguiram acabar com isso, foi genial.
Porque todo mundo entrou no barquinho, lá não teve isso, não teve a entrada das delegações. A entrada das delegações dura 3 horas e meia. 3 horas e meia, 4 horas de gente entrando. Tem que ter música. Quando a gente começou a fazer isso, você faz um playlist de 1h30 que vai ser tocado 3 vezes, digamos. Aí tem uns caras super experts em ensaio de massa. Quando você faz um evento desse, você vai passar alguns meses num lugar. Amanhã vai chegar 1.500 pessoas por aqui, 3 caminhões por aqui, 700 pessoas vão entrar aqui, eu preciso alojar e ter comida para... Ele sabe quanto uma pessoa demora para andar 50 metros. Eu comecei a fazer isso, aí ele falou, dessas 3 horas de música, você tem que começar em 120 BPM. Cara, te dá o andamento. Isso assim, começar em 120 e ir acelerando, você vai terminar em 200. E eu estava começando em 90. Você falei, beijo, se você fizer isso, dura 5 horas a parada. Olha. Os caras não entram. Ficam... Aí, então essas coisas, sabe? E aí, essa foi uma história emocionante, incrível, porque eu tinha que fazer esse playlist. Eu acabei conseguindo uma coisa de... botar um monte de gente, fazer uma faixa que tem um ISRC gigante contendo todos, e para todo mundo, o meu trabalho era cedido, eu não podia fazer isso com essas músicas, eu também não tinha garantia, foi super tenso para mim, mas deu certo. As pessoas garantiram os direitos dela, ficou uma faixa blindada com 40 faixas dentro dela, e foi bom para todo mundo que entrou ali. Que loucura. Mas foi uma batalha doida para eu conseguir fazer o COI aceitar isso e tal. Mas foi bacana. E os caras que trabalham em várias cerimônias, quando ouviram, falaram, nossa, essa parada de atrás está muito legal. Por quê? Normalmente é um DJ que fica lá. DJ famoso vai lá e fica 3 horas lá. Por mais legal que seja, não tem um diálogo com a cultura do lugar. Então, E aí você fez isso para cada delegação, a música dialogava? Não. Você vai fazendo uma sequência, no caso era uma sequência de 1 hora e pouco, que você lupa em 3 horas. Ah, tá. Mas tinha música do Siba, tinha música de um monte de gente, tudo acelerado, tudo remixado, tudo colocado num programa, juntando um pouco de beat e tal, não sei o quê. Mas você reconhecia vários estilos, umas coisas dessas coisas mais regionais, meio desafinadas, e isso causou um frescor para esse momento, que em geral é só... E a sua sensação de estar vendo isso ao vivo na abertura? Você estava lá no estádio? Tava. E aí, deve ser uma emoção incrível. E ao mesmo tempo é bem nervoso. Tem coisa que você fala, nossa, aconteceu. Quando eu estava em Londres, por exemplo, tinha a entrada do Pelé. O Pelé em si já, você imagina, é um assunto. O Pelé já estava um pouco... Não, mas o Pelé internacionalmente é algo muito... Não, mas ele estava difícil de andar um pouco. Sim, já estava mais idoso, né? Aí chegou lá Pelé. Todo o assunto Pelé, o cara que traz o Pelé. Aí, quando eu estava lá assistindo, eu não consegui chegar no lugar que era para eu chegar, de tão nervoso. Eu vi um lugar vago lá no Estádio Olímpico, em Londres, sentei e vi sozinho a abertura. Aí, uma hora eu falei, nossa, o Pelé não veio, gente. Claro que ele veio. É que eu estava tão nervoso que eu nem vi o Pelé entrar. Então acho que aqui no Brasil isso foi muito maior, com todos os segmentos da abertura, com todas as... Teve fazer aqui, deixar um elogio eterno ao Antônio, meu querido amigo e talentoso, assim, até não dá mais. Então, muita coisa de composição que ele fez também, muita coisa legal. E muito difícil, um trabalho bem difícil. É um trabalho que você tem que gostar dessa pilha louca de muitos fatores difíceis você resolvendo. Papel difícil, assim, mas que deu um puto orgulho, porque também foi uma coisa elogiada em geral, assim, tipo, nossa, vocês conseguiram botar um monte de coisa lá, legal, num momento político estranho, Temer, o presidente que não abriu os Jogos Olímpicos, né? Não falou nada. Declaro abertos, não falou. Porque estava tão estranho o momento, ficou quieto lá. Teve um fora Temer grande ali na plateia que foi abafado pela televisão. Mas assim, isso para dizer que tem muitos contextos para aquilo lá e que tornam uma coisa grande, difícil e desafiadora.
Mas como você falou também, uma coisa que você se orgulha muito pro resto da vida, né? Fazer a abertura de uma Olimpíada e ainda com a repercussão que teve. Muito. E quem trabalhou também se sente grato por ter isso no seu currículo, né? Com certeza. Beto, a gente chegou aqui no final. Muito obrigado, foi maravilhoso te ouvir falar. A gente, com certeza, quem está vendo o podcast, a gente aprendeu bastante coisa legal e foi um prazer enorme. Prazer também, adorei e vou querer ouvir seus outros programas depois. Calma, não vai embora ainda não. Se você gostou desse vídeo, então você precisa conhecer a RGX Education. Aqui no nosso curso de produção musical criativa com o Logic Pro, você vai obter o conhecimento necessário para dominar o Logic Pro, conquistar a autonomia criativa e atingir uma sonoridade contemporânea e internacional nas suas produções. E para atingir esses objetivos, nós contamos com um método próprio e único no Brasil, material de apoio e um ambiente digital completo. Tudo o que você precisa para ter uma experiência leve, estimulante e eficiente de aprendizado. Então não vai querer ficar de fora dessa, né? Vai lá em rgxeducation.com e vem fazer parte dessa jornada de conhecimento que vai abrir a sua cabeça para ir mais longe e se tornar o produtor musical que sempre sonhou.